vivenciando hoje, né? Eu já falei aqui em outras palestras que a história da humanidade nunca vivenciou, em função do aumento da expectativa de vida material, tantas gerações convivendo ao mesmo tempo, né? Hoje a gente tem pelo menos umas 5, 6 gerações convivendo ao mesmo tempo, porque a expectativa de vida aumentou. E isso traz uma série de contextos geracionais diferentes, histórias diferentes, modelos diferentes, culturas diferentes, né? Forma de educação, forma de criação, forma de pensar o mundo, de pensar assim, de pensar o outro. E a gente se pega aí com um debate. O problema é que às vezes o debate ele é salutar, mas às vezes ele termina descambando para intolerância, para conflitos, né? Para ressentimentos, para brigas. E aí é preciso que a gente comece também a ter um olhar nesse sentido, de que apesar de estarmos na mesma família, né, na mesma sociedade, nós temos individualidades em contextos diferentes. E aí, eu trouxe, eu sei que é muita pretensão minha em 50 minutos, mas eu trouxe esse enfoque das perspectivas sobre a família em 5 contextos: o espiritual, o histórico, a composição das famílias, o processo de desenvolvimento, as fases de desenvolvimento de uma família e o processo geracional, tá? No contexto espiritual, a gente trouxe aqui o livro do Divaldo, psicografado, né, pelo espírito da Joana de Anjos, o livro Vida e Família. E a Joana diz o seguinte: os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo, graças ao mecanismo do atavismo biológico. As heranças e parecências físicas são decorrência dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Ou seja, o fato de ser gerado por um pai ou por uma mãe não quer dizer necessariamente que ele vai trilhar o mesmo caminho do pai e da mãe, porque o espírito é individual. O corpo pode até ser parecido, até porque ele recebe a carga genética do pai e da mãe, mas a personalidade, os caracteres do espírito, não. Esses são individuais e pessoais. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres que se amam, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Cobradores e empedernidos surgem na forma fisiológica, reenteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual, não poucas vezes, se complicam as situações por indisposições dos consortes. Ou seja, dentro da família, alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso, não tem só espíritos afins, tem espíritos antipáticos, espíritos desafetos. Porém, esse reencontro, esse reagrupamento, ele é necessário, tanto para um quanto para outro. Tá? Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, sobretudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz para o futuro. Aqui a gente já começa a quebrar alguns paradigmas da família feliz e perfeita, né? Essa é a meta. A meta é que toda a família se desenvolva e propicie o desenvolvimento de seus membros. Mas isso não quer dizer que o caminho seja assim, que o processo seja assim. Então, quando a gente se depara, né, com as dificuldades, com as limitações, com os conflitos dentro da nossa casa, a gente precisa entender que esse é um processo que a gente vai dar, é um laboratório para a gente buscar o desenvolvimento. E qual é esse desenvolvimento? Principalmente elevar o nível de relacionamento com aqueles espíritos. De mim para com eles, deles para comigo. Então, às vezes, a mãe, ela está ali no papel de mãe, mas o espírito não se relaciona com você como mãe. Ele se relaciona com você como inimigo.
Porque a tua história espiritual, a bagagem que você com ela, é de inimizade, é de adversidade. E a gente precisa entender essa bagagem. O que eu atendo, às vezes, em muitos casos no consultório? Pessoas não entendendo, sofrendo, se deprimindo, por que mãe e pai tratam ele mal, ou ela mal. Né? Cobrando o papel da maternidade, que deveria e que ela tem que desenvolver. Mas existe toda uma carga perispiritual, inconsciente e consciente, dentro dessa relação. E qual é a solução para isso? Perdão. Perdão e elevar o sentimento. Mudar a expectativa. Ela é minha mãe, ela é meu pai, mas antes disso, eles são espíritos, com um contexto, com uma história, inclusive comigo. Entende? Nem é o grupo de bênção, nem o elan da desdita. Antes é a escola de aprendizagem e redenção futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no proscênio doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. Às vezes a gente pergunta, por que essa criatura veio na minha família? O que eu tenho a ver com essa pessoa? Você tem a ver. A história está continuando. A oportunidade está sendo dada novamente. Você escolhe se você fracassa ou se você evolui. Ok? Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além, se, no entanto, prossegue tu fiel no posto e amando. Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Esse aqui é uma outra questão. Às vezes, é óbvio que eu tenho uma responsabilidade sobre meu filho, sobre minha filha. Mas essa responsabilidade, ela não é total, ela é corresponsabilidade. E o pai e a mãe se reveste de um papel de que ele é 100% responsável. Não. Lembra que falou lá no início? Cada espírito tem a sua estrada. Cada espírito tem a sua bagagem. O papel dos pais é o quê? É dar o melhor. Não significa que o filho vai compreender esse melhor. Principalmente se o espírito dele ainda não está acostumado com esses valores que você está passando. Ok? Ah, mas é meu filho. E daí? O fato de ser seu filho não significa que ele não é um espírito em evolução. Né? Porque a gente tem mania de que os nossos são diferentes dos outros. Não. A minha família é igual a de todo mundo. As minhas filhas são iguais às filhas de todo mundo. Os pais delas são iguais aos pais de todo mundo. Iguais em que sentido? Na dor e no amor. É esse o nosso contexto ainda. Nós ainda não temos amor, amor, amor. A gente tem dor e tem amor. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta, porém, foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Ele está falando aqui do pai em relação aos filhos. Ante o filhinho deficiente, não te inculpes, ama-o mais e completa-lhes as limitações com os teus tesouros, com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele hoje o que descuidaste antes. A vida em família é uma oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou mal baratada. Às vezes a gente vê uma limitação no familiar nosso e a gente fica muito preocupado, achando que aquilo é muito ruim. Né? Mas será que é ruim? Ou será que é um amor que aflige porque quer salvar? A gente precisa também olhar dessa maneira.
Nem tudo que a gente acha que é bom. Nem tudo que a gente acha que é ruim. Por isso a gente precisa ampliar sempre a nossa visão. E aí a doutrina convida a gente nesse sentido, desvendando o mundo espiritual. Porque tudo isso que eu estou falando aqui só faz sentido se eu compreender o mundo espiritual. Se eu compreender a eternidade. Se eu ficar preso aqui aos modelos, às necessidades, aos padrões da vida material, eu não consigo dar conta disso. Ok? Com muita propriedade e irretorquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. O que ele quer dizer aqui? Que a gente tem essa perspectiva de que nós estamos vivendo um capítulo de uma história, não é uma vida. Então, quando a gente vê de repente um filho nosso se autodestruindo, calma, é um capítulo. Faça o melhor que você pode, dê o melhor que você pode, a escolha vai ser dele. Mas não para aqui, não para sem se matar, não para, continua. Entende? E às vezes pode parecer meio maluco isso que eu vou dizer, mórbido. O fato de ter um desencarne precoce é para ele não se comprometer mais ainda e não comprometer mais pessoas. Correto? Porque se o espírito está num estado, por exemplo, de uma obsessão profunda ou de um desajuste psicológico, ele é um perigo para ele e para quem está em volta. Sim ou não? Sim. E aí? Deus está vendo tudo isso, ama esse filho, ele vai deixar ele fazer tudo isso? Não. Ele paralisa, ele retira. Para quê? Para preservá-lo, para que ele continue de uma forma diferente. Entende? A proposta da doutrina é olhar o todo. O todo. Porque se a gente ficar olhando só o buraco da fechadura, a gente não vai conseguir. E aí é um exercício mesmo de ampliação e reflexão. Para que a gente diminua essa angústia, esse medo, essa loucura que a gente vive, essa ansiedade. Né? Porque o medo, a loucura e a ansiedade faz com que eu dê o quê? Coisa positiva ou negativa para a minha família? Negativa. Se eu quero ajudar, eu não estou ajudando, eu estou piorando. Eu preciso me sustentar em alguma coisa que seja autossustentável, que verdadeiramente me mantenha em pé e me faça fornecer a energia positiva necessária para ajudar e suportar aqueles que estão precisando. Entende? Então, quando a gente diz assim, Pedro, mas eu não sei, eu fico agoniado com essa situação toda, olha minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, meu namorado, meu marido. Primeira coisa que você tem que fazer, deixe de ficar agoniado. Mas eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Não, faça por você. Quem está precisando de fazer alguma coisa é você. Porque você desequilibrado, você só ajuda a piorar. É a única ajuda que você dá. É piorar. Correto? Então, às vezes, a gente precisa olhar para a gente. Pedir ajuda, né? Oração, reflexão, conversar com alguém, para que eu me reposicione e aí sim eu seja um instrumento verdadeiramente de ajuda e não de acúmulo de negatividade. E isso é uma questão de autorresponsabilidade, de autoconhecimento e de humildade. De reconhecer que o outro tem problema? Tem, mas eu também tenho problema. E eu também tenho que me cuidar. E a doutrina espírita estabelece com segurança nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. É a lei. Fora da caridade não há salvação. Não ficou ruim isso aqui, né? Deixa eu tentar ler aqui. O que ele fala? Ele fala dos tipos de casamentos. E aí ele tem 4 tipos. O primeiro, que não dá para ler aqui, são os acidentais. Os casamentos acidentais, eles ocorrem por efeito da atração momentânea, precipitada sem qualquer ascendente espiritual. É aquela história que eu conheço hoje e amanhã eu já caso. Sem fazer nenhuma avaliação. Não dá, fui eu que errei na
na coloração. A gente precisa, quando a gente vai construir uma família, a gente precisa verificar várias coisas. Primeiro, quais são os critérios que eu tenho dentro de mim e que são necessários ter dentro do outro para que esse processo se continue. Tem vários critérios. Normalmente a gente vê o quê? O físico, a conta bancária, né? E se o cara não é maluco, se o cara é carinhoso, se a mulher é carinhosa, cuidadosa, para por aí. É esse o nosso erro. Aí depois que a gente está lá, a gente vai dizer, mas eu queria também cumplicidade, eu queria flexibilidade, eu queria indulgência, eu queria uma pessoa que, né, tivesse mais paciência, mais história. Depois que a gente vai querer isso. Por isso que dá errado. Quando uma empresa contrata um funcionário, um processo de recrutamento e seleção, ela não olha só os olhos dele e diz assim, tá bom, tu é bonito, entra aqui. Não. Ela faz uma checagem de vários tópicos. Porque ela sabe que esses vários tópicos são necessários para o funcionário dar conta do recado. Assim é um relacionamento. Né? Pedro, mas não tem um perfeito. Ok, mas você tem que ter uma flexibilização nisso. Agora, ignorar esses fatores e contar só com alguns, vai dar problema. Vai dar problema. Mas também você tem que ver isso dentro de você. Porque às vezes o problema não é do outro, o problema também está em ti. Que não tem esses pontos. Né? Os casamentos provacionais, reencontro de almas para reajuste, que é a grande maioria. A grande maioria são casamentos provacionais. Tá? É uma questão de reajuste, é uma oportunidade de reajuste, de elevar o relacionamento. Os casamentos sacrificiais, que são reencontro de almas iluminadas com almas inferiorizadas com objeto de redimi-las. É quando um já está mais evoluído, mas aí ele vem com uma missão para ajudar aquele que não está. São aqueles casamentos que a gente vê de um dos cônjuges tem muita espiritualidade e o outro não. Mas ele está ali num processo realmente de sacrifício, de missão, para ajudar aquele que ainda não consegue. Tá? Os transcendentes, reencontro de almas que se buscam para realizações imortais. O famoso almas gêmeas, né? Que o pessoal procura por aí. Bom, na perspectiva, falamos da perspectiva espiritual das famílias baseada na doutrina espírita. A perspectiva histórica, e aqui é interessante a gente fazer umas reflexões, tá? Lá atrás, em Roma, a gente tinha a família patriarcal, que era baseada em quê? Na autoridade do chefe da família e a submissão da esposa e dos filhos. Ou seja, o homem era o chefe. Era ele que mandava e acabou-se. O que é né? Acabou-se. Depois, na Idade Média, veio a família sacramental, aonde foi instituído o casamento, a influência da igreja e começou aí o processo da fidelidade, da monogamia. Né? Porque antes, nas outras culturas, não existia esse processo. Hoje em dia, a gente vive as famílias igualitárias, aonde igualdade, liberdade e individualismo, há uma diminuição da autoridade e entra o cooperativismo. Tanto que estão desconstruindo os papéis de gêneros, né? No sentido de trazer mais equidade, equilíbrio. A gente está reeducando novamente o processo. A tarefa de casa não é a tarefa da mulher, é a tarefa da família. Todos têm que cooperar, todos têm que se envolver, né? Que é o certo. Não é isso? Nós não somos um grupo que nos ajudamos mutuamente? Então, todos precisam desenvolver isso. Na questão da composição das famílias, e aí a gente tem hoje vários tipos de família. Inclusive, muita gente se incomoda, né? Fica louco, não sei porquê, porque tem que cuidar da sua família, deixa os outros fazerem as famílias se quiserem. Né? Nós temos a família nuclear conjugal, tá? Que é composta normalmente por um homem e por uma mulher. Nós temos as famílias monoparental, onde você tem só figura de um cuidador, né? Ou um homem ou uma mulher. Nós temos a família ampliada ou extensa, que aí entra tio, vó, primo, macaco, cachorro, periquito, todo mundo. É aquela família extensa. Normalmente, nas regiões urbanas é mais difícil. Nas regiões mais afastadas do centro, às vezes a gente tem essas famílias, né, que se estendem, que juntam todo mundo.
As famílias homoparental, onde eu tenho um casal homoafetivo do sexo masculino ou feminino, né? 2 pais ou 2 mães. A família comunitária, normalmente isso acontece nos orfanatos, nos abrigos, onde a família não é o pai e a mãe, mas é a instituição, a comunidade onde aquelas crianças estão inseridas. A família recomposta, né? Eu separei de um casamento, eu separei do outro, junto o teu com os meus, e a gente cria uma outra família recomposta. Na perspectiva do desenvolvimento, eu trouxe aqui uma teoria da sucessão e estágios do ciclo da vida familiar, que foi composto por essas 2 psicólogas. O que ele diz aqui? Ela diz que nós temos 7 fases, aliás, 6 fases. A do jovem solteiro, a família sem filhos, a família com crianças, a família com adolescente, a família no meio da vida e a família no estágio tardio. Elas preconizam que o ideal é que a família vai desenvolvendo todos esses estágios e dando apoio para as novas famílias que vão se sucedendo. E aí, cada fase dessa tem os seus desafios e tem os seus problemas. Ok? A primeira dela é do jovem solteiro. O que ocorre aqui? A separação do jovem adulto de sua família e a busca pela independência financeira e emocional. Qual é a tarefa da família aqui? Estabelecer essa separação, né? Essa saída do jovem da escola e da família para o mundo, sem um rompimento brusco, e fugir das relações familiares. Aliás, você não tem que desenvolver um sentimento brusco, porque se você começa a conflitar muito com esse jovem que precisa ter a sua autonomia, ele vai terminar saindo de casa por não aguentar a incompreensão desse momento dele. Eu atendi um dia desse uma moça que fui fazer a orientação vocacional dela e eu disse para ela: o que você deseja? Ela disse: sair de casa. Eu quero sair de casa. Não aguento mais. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento dela estava sendo embargado pela família. Estava sendo construído de uma maneira não saudável. E isso gera problemas. Não tem um relacionamento igualitário, a dificuldade do afrouxamento dos laços familiares e a tensão e sofrimento. Isso aqui ocorre principalmente pela questão do apego e da dependência. Né? É tipo assim, aquela história de que eu tenho que criar filho para o mundo, mas quando o filho quer ir para o mundo, eu não deixo ele para o mundo. Nós não podemos esquecer de uma coisa importantíssima. Nossos filhos só estão nossos, não é pela nossa vontade, é por uma providência. E essa providência sabe exatamente o que seu filho vai ter que fazer. Muito mais do que você. Muito mais do que eu, que sou pai. Eu falo isso para mim também. E aí, nesse momento, eu tenho que começar a entender esse processo, pegar toda a minha angústia, toda a minha ansiedade, todo o meu medo de acontecer alguma coisa com aquele ser que eu tanto amo, e me reposicionar, não mais como uma pessoa que controla a vida daquele ser, mas ser um instrumento de apoio para que esse ser se desenvolva. Ser instrumento de apoio significa, inclusive, respeitar as escolhas desse ser, certas ou erradas. Porque ninguém aprende fazendo só o certo. Só quem já errou e já sabe o que é o certo. Ok? Faz sentido para vocês? Faz, Pedro, mas meu coração acelera quando eles querem sair, quando eles querem ir para lá, quando eles querem ir para cá. Ok, mas é nesse momento que você tem que fazer o quê? Transformar a sua fé teórica em fé prática. É nesse momento que você tem que dizer se você acredita ou se você não acredita. Se você confia ou se você não confia. É a prova da nossa fé. Entende? E essa fé prática vai servir para o teu filho. Se você fala para ele confiar em Deus, mas você fica louco, porque ele vai sair, pode acontecer alguma coisa, você está mostrando o que para ele? Para ele ter fé ou não? Para ele ter medo.
é a educação do medo, não a educação pela fé. Às vezes, o filho sai, o que a gente fala? Juízo. Não é isso? Não é melhor a gente dizer, tenha fé? Abra a sua intuição. Porque você pode encontrar coisas boas e ruins. Mas se você estiver conectado com o seu anjo guardião, ele vai saber te conduzir. Mesmo às vezes você não tendo a experiência. Agora você explicou o que é juízo. Né? Agora ele fala, juízo. Tá, mas o que quer dizer juízo? Quando eu não tenho meu pai e minha mãe para decidir sobre mim. Então, fale para o seu filho, eduque ele pela fé. Diga, olha, você tem um anjo guardião que está do seu lado. Quando você se sentir inseguro, ameaçado, pare por um segundo, se conecte a ele. Abra seu coração e sua mente. E você vai ser revestida por uma energia. Esse processo não é muito melhor do que a nossa ansiedade? Do que o nosso medo? É. Mas a gente cega tudo isso na hora, fica doido e acha que o menino vai morrer, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que ele vai se trocar, que tem as más companhias, tem não sei o quê, tem tudo isso. Mas quem vai aprender qual caminho vai tomar? É ele, não é você. Ele precisa ir. Ele precisa entrar em contato, porque senão ele fica alienado, ele fica numa bolha. E numa bolha ele atrofia, ele não se desenvolve. Ele se torna inseguro. Principalmente quando você for embora. Porque você não é eterno. Né? Segunda fase, família sem filhos. Aquele adolescente casou, houve união de uma família, casamento do jovem adulto, uma nova relação conjugal, uma nova família. Qual é o desafio, a tarefa? A aproximação das duas famílias. Né? A formação de uma terceira família. E aqui é importantíssimo esse desafio. Porque tem pai, tem mãe, melhor, tem sogro e sogra que acha que a família do filho é a família dele. Não. De jeito nenhum. A família do seu filho com a sua nora ou com o seu genro é deles. E quanto mais cedo eles tomarem autonomia disso, melhor para você e para eles. Mas não, a gente fica, mora aqui perto, come aqui, ai não sei o quê, é isso, é aquilo. Ai, mas aquela menina é muito chata, ela não gosta de mim, aquele menino não gosta de mim. Aí começa. Por quê? Porque você quer controlar. Mais uma vez, você está idealizando e projetando uma necessidade sua no outro. Vai dar certo? Sim ou não? Não. Alguma vez, quando vocês pegaram uma necessidade de vocês e projetaram no outro, funcionou? Não funciona. Para ninguém. O que você tem que fazer é empoderar essa nova família. Para eles terem autonomia. Mas empoderar não significa controlar. Ajudar não significa controlar. É apoiar, sugerir. E deixa que eles tomem as decisões deles. A galera que tem aqui mais anos de casamento, no início a gente sabia tudo? Não. Até hoje. Até hoje tem hora que ele diz, o que eu estou fazendo aqui? Né? Quero ir embora, pelo amor de Deus, me manda para o outro lado do mundo, eu não quero ficar aqui nessa casa. Não aguento mais. Mas é isso mesmo. Casar é isso, viver, conviver, é isso. É você aguentar, é você tolerar, é você perdoar. É você trocar a razão pela paz. Né? Quais são as dificuldades? Famílias antigas, dificuldade de se adaptar, formalizar a terceira família e interferência da família anterior na nova. Isso é um desastre. Desastre. Tá? Terceira etapa, família com crianças. Aí aquele jovem que saiu, que casou, agora tem filho. Nascimento dos filhos, o casal se torna pai e mãe. A relação com as crianças pequenas. A tarefa é cuidar dos filhos e da nova família, promover o desenvolvimento das crianças. E aí surge o avô e a avó. Que é um outro desafio. O primeiro desafio é deixar o casal ir embora. Aí vem os netos. É um desafio maior ainda. Ainda não cheguei lá, mas dizem que é duro quando vem os netos. Porque às vezes um neto é um amor, é uma alma gêmea antiga, e aí você quer ficar perto do neto, você não quer desgrudar do neto, você quer cuidar do neto, você está vendo que os pais não estão criando o neto direito, e aí começa a outra batalha, né? Para querer interferir. Não,
Deus sabe. Se Ele mandou ele como neto e não como teu filho, é porque é para ele ser criado pelos pais e não pelos avós. Tem exceções? Tem. Tem situações que os avós têm que interferir? Tem, mas não é a regra. A regra é continuar empoderando aquele jovem casal, aquela família, para ela se desenvolver. Ok? Quais são os problemas? Conflitos sobre a educação do filho, os pais, né? Porque antes cada um brigava, um ia para um lado e ia para o outro. Agora tem uma criança. Ah, mas eu quero que ele coma pizza. Mas eu quero que ele coma jiló. E aí? Não quer jiló, não quer pizza. O que faz? Parte o menino no meio, bota jiló e pizza junto, faz uma pizza de jiló, e aí começam as confusões. Né? A divisão das tarefas domésticas também, porque aumenta o número de divórcios do 1º ao 5º ano, normalmente depois dos filhos. Porque aí as incompatibilidades são maiores. Porque agora você tem que juntar as duas personalidades para educar um terceiro. E aí é um novo desafio para aquele casal. Chegamos na 4ª etapa, famílias com adolescentes, né? Ok, não se separaram, os filhos estão crescendo, se tornaram adolescentes. É uma nova etapa. Adolescência dos filhos, a busca da identidade, e esses adolescentes são muito questionadores. Então aquilo que a gente conseguiu, no início a gente ficou doido com as crianças, aí entendeu que a criança não morre, tem que levar no pediatra todo mês, né? Tem as vacinas, tem não sei o que e tal, beleza, estabilizando. Aí eles entram na adolescência, muda tudo de novo. Porque antes o menino era o amor, papai eu amo você, mamãe eu amo você, não sei o que, agora papai eu não quero tão perto não. E outra coisa, papai, tu disse que não é para me mentir, mas quando liga alguém que é para você, você diz que não é para dizer que você não está. Como é que você disse que é para não mentir, mas aí você pede para eu mentir por você? Eles começam a raciocinar, a questionar, né? Então, a nossa zona de conforto começa a balançar. Ou você muda, ou você admite a realidade. Sai do ideal, sai do pai ideal e mostra a realidade. Ok, eu tenho falhas, né? Algumas coisas eu estou aprendendo, eu preciso me desenvolver. Mas eu tenho um papel aqui, que é te orientar, que é cuidar de você, que é dar limite para você, mesmo com todas as minhas falhas. Aí fica um discurso mais real, né? Eu não sou perfeito, mas eu tenho uma responsabilidade. Vou tentar melhorar. Estou tentando melhorar. Porque se você ficar dizendo uma coisa e fazendo outra, e toda vez que ele vem questionar, você dizer, cala a boca, menino, não sabe de nada, você está se desacreditando. Por isso que muitos filhos não ouvem mais os pais, não falam mais com os pais, não querem saber de nada, ou então fazem o que ouvem e vão viver uma outra vida com outras pessoas. Por quê? Porque o teu discurso não está real. Correto? Você precisa também ter uma autoconsciência e dizer o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Você diz para as pessoas, para os teus filhos, que ele tem que ser bondoso, que ele não pode gritar para as pessoas, mas você chega estressado em casa e grita com ele. Que tipo de educação é essa? Ah, Pedro, mas é muito estresse, é muita coisa. Então, vai se tratar, vai se cuidar. Deixe seu filho um pouquinho lá e vai cuidar de você. Até porque nós também precisamos, né? Não são só os filhos. Nós precisamos e muito. Eu me lembro quando minhas filhas eram pequenas, a gente ia numa reunião de pais e mestres lá. Eu não sei quanto, acho que elas tinham entre 6 e 7 anos. E aí falou lá uma psicóloga, né, o que tem que fazer com os filhos e tal. Aí eu levantei a mão e perguntei, doutora, eu entendi o que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Agora eu queria saber quem vai tratar da gente. Porque eu estou totalmente perdido. E aí, uma das melhores coisas que eu fiz, eu não era psicólogo ainda, foi buscar terapia para elas, para mim e para minha esposa. Essa prática ela continua até hoje, porque as fases vão mudando. É tipo videogame, vai ficando mais difícil. Mas hoje, eu já sei pedir ajuda.
Deus vai sempre recorrer a alguém que não está emocionalmente envolvido com a situação, que tem um olhar mais racional e me diz, calma, Paulo, você está olhando para as suas emoções. Vamos olhar racionalmente as coisas? Porque é isso que a terapia ou uma outra pessoa, precisa ser um psicólogo, às vezes pode ser um amigo, pode ser Dona Marilene, que tem bastante experiência, sabe, né, já é um espírito de luz evoluído, chega com ela e conversa, ela já sabe o caminho, aqui outro também, né? E aí houve uma palavra, mas para isso a gente precisa de quê? De humildade. Se eu me fecho no meu orgulho, na minha arrogância, para querer preservar uma autoimagem que está totalmente deteriorada, aí eu vou pro fundo, junto com a minha família. Então é melhor eu admitir logo, dizer, ok, eu admito, eu reconheço, me ajude. E ajuda mesmo. E você passa por aqui. E aprende, você e teus filhos. Tá? Qual é a tarefa nessa etapa? Aumento da flexibilidade, muito diálogo, diminuição da autoridade, momento de muita curiosidade e transformação. Quais são os problemas? Nesse processo aqui, normalmente os pais estão lá por volta de 40, 45, e aí há uma crise de autenticidade. É um marco, né? Porque você já está mais ou menos na metade da vida e você diz assim, o que eu fiz? Para onde eu vou? O que eu sou? Tá? E aí você também começa a se questionar. Questionar sua satisfação e insatisfação pessoal, profissional e conjugal. Será que realmente esse casamento vale a pena? Será que eu amo essa pessoa? Será que essa pessoa me ama? Será que nós estamos aqui só pelos nossos filhos? Ou pela gente? Será que dá para a gente recasar? Casar de novo? Porque às vezes a gente precisa casar de novo. Várias vezes. Casar de novo com a mesma mulher e com o mesmo marido. Eu tenho, mas aí no caso ainda estando casado, né? Não separar e casar. Eu tenho 20, vou fazer 26 anos de casado. Eu tive que casar nesse período, sei lá, umas 10 vezes. Eu e minha mulher. Sabe? Porque não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. E o melhor de tudo, né? Falei que não é fácil, mas quando você consegue, você não volta para trás. Você vai para frente. Ah, Pedro, mas tem pessoas que é difícil, mesmo a gente querendo, não dá. É verdade, e aí não tem jeito. Porque os dois têm que querer. Os dois têm que se reformar. Os dois têm que querer casar de novo. Se só um quiser, não dá. Entende? Aí o melhor realmente é dizer, vamos parar aqui. Porque eu posso ser seu amigo, mas não dá mais para ser seu marido ou sua mulher. É melhor. Né? Porque a relação ela tem que se elevar. Não importa em que sentido. Se é como marido, se é como ex-marido, ex-mulher, não interessa. O importante é que a relação se eleve. Se eu ficar numa relação que nós vamos se ferir, nós vamos praticamente se matar, e isso distanciar a gente e a relação diminuir, então para. Vá buscar um refazimento, para depois você se reconciliar com aquela pessoa. Afinal de contas, aquela pessoa é importante na sua vida. Principalmente se for mãe ou pai dos seus filhos. Entende? Principalmente isso. Ok? Quinta fase, família no meio da vida, crise no meio da vida, suporte aos filhos para desenvolver, os filhos se tornam independentes, já saíram de casa, né? Encaminhar os filhos adultos, reestruturar e resgatar o relacionamento conjugal como dupla. Aqui normalmente fica o casal, os filhos já foram, e aí tem que casar de novo. Tem que casar de novo com a mesma mulher e com o mesmo marido. Tá? Lá em casa a menina disse que a gente tem que casar, só se for na praia. Esse negócio de festa, de igreja, de paletó, eu com uma barriga desse tamanho, eu vou morrer. Não, eu quero ficar de chinelo, uma bermuda, uma blusa grande na praia. Pronto, aí de casa. Olhando para o mar. Pedindo que Iemanjá abençoe a gente, que os deuses abençoe a gente, que Jesus, que Maria, se quiser. Encaminhar os filhos adultos, reestruturar, resgatar o relacionamento, esse é o desafio. E os problemas, família se agarra aos seus filhos às vezes, dificulta o rompimento natural entre pais e filhos, e a síndrome do ninho vazio, porque quando eles forem embora, eles vão embora mesmo. Ok? E o último estágio, é a família no estágio tardio. Os pais ficam idosos, né? Aceitação da mudança dos papéis transgeracionais, ou seja, o que era filho passa a ser pai, o que era pai passa a ser avô, e às vezes o filho
cuida do pai. Né? Muitos casos. Os problemas: aposentadoria, casamento desequilibrado, disfuncional e o falecimento de pessoas queridas. Então vocês veem que tem várias etapas, vários processos. Isso aqui, eu falei que alguma família específica é assim? Não, são todas. Todos nós passamos por esse processo. E é preciso que a gente entenda essas funções. É preciso que a gente entenda esses desafios. E não ficar pensando que um dia se encontraram, casaram e foram felizes para sempre. Não é assim. É assim. Vai acontecer isso aqui. E é isso que a gente precisa lidar, se preparar, né? Desenvolver. No processo geracional, nosso tempo está acabando. Eu trouxe a questão das gerações, que muitos falam, que são os tipos de gerações. Os tradicionalistas, que nasceram entre 25 e 45, né? Hoje tem de 92 a 72 anos, apesar que eu não sei se isso está atualizado para esse ano. Os baby boomer, que nasceram em 46 e 64, a geração X, que nasceu entre 65 e 80, a geração Y, que nasceu em 85 a 99, a Z de 2000 a 2017. E já tem aí a infinito, se eu não me engano, que é a questão da educação. Aqui o censo de 2010, para você ver como é que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 gerações convivendo. Aquilo que eu falei no início. Tá? A geração X e Y é a maior, a Baby Boomer, a geração Z e os tradicionalistas estão aqui. E aí eu trouxe alguns quadros, mas é interessante, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas por exemplo, aqui, ó, lembra que eu falei que cada geração tem um contexto, tem uma história, nasceu num tipo de cultura, num tipo de contexto de sociedade? Então, os tradicionalistas, eles nasceram na época da Grande Depressão dos Estados Unidos e nas guerras mundiais. Eles vivenciaram isso aqui. Tá? Qual é a carência dele? Habilidades tecnológicas. Quais são as qualidades? São leais e abnegados. O modelo deles é ficar na mesma empresa a vida inteira, não é ficar trocando. Okay? A socialização dele, às vezes, é escasso, porque ele tinha dificuldade de ter os pais em casa. Então, eles não tiveram esse suporte de desenvolvimento de habilidade social dentro de casa. Tá? Os baby boomers nasceram na prosperidade, na pós-guerra, já foi a maior geração. Eles já têm, em termos de socialização, mais segurança. A carência deles ainda é habilidade tecnológica. As qualidades, eles são a favor do crescimento, são competitivos, otimistas, honram suas dívidas e querem tudo. A geração X, eles nasceram na época da globalização e do boom tecnológico. Tá? A carência deles é habilidades sociais, eles não conseguem desenvolver. A socialização é uma competitividade muito forte. Essa galera aqui, eles são muitos individualistas, independentes, eles não confiam nas instituições e nas empresas, e eles necessitam de lealdade e são empreendedores. Tá? Eles vão embora. A Y, também nasceram na prosperidade, mas também na incerteza, na violência e no terrorismo. Já é essa violência que a gente está tendo hoje a nível global. A carência deles é direção, foco, confiança, flexibilidade e paciência. Por que eu estou falando da carência? Porque a carência é que é a maior dificuldade. Correto? Então, eu não posso olhar, se eu sou, de repente, tradicionalista ou baby boomer, e olhar para o Y e para o X ou para o Z, e achar que a mesma carência dele é a minha. Não. Achar que a forma de superar as dificuldades é igual a minha. Não, o meu contexto foi outro. Os meus desafios foram outros. A minha educação foi outra. Agora é diferente. E aí tem um ponto cego aí, né? Que eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo assim, mas tem um texto, eu não consegui trazer, que fala sobre os jovens. Que os jovens são impulsivos, que os jovens são inconsequentes, que os jovens são irresponsáveis, são negligentes, tal. Tudo que o jovem é, né? Aí todo mundo balança, principalmente os mais antigos, balançam a cabeça e tal, é isso mesmo, o jovem é assim, isso aqui. Aí tem lá embaixo, Sócrates, não sei quantos anos, 1000 anos atrás. O que quer dizer isso? A juventude, ela tem uma característica natural.
em função do processo da maturação, do físico e do espírito. Isso não tem a ver com geração, isso tem a ver com o jovem. Que eu já fui, que ele já foi, que vocês são, que o outro já foi. Só que a gente esquece. Né? Seria interessante quando a gente estivesse, às vezes, olhando um jovem ou julgando um jovem, Deus dissesse assim, peraí, eu vou pegar o livro da tua vida e vamos voltar lá para trás. Né? Vamos voltar aqueles capítulos lá de trás. Vamos ver como tu era jovem? Vamos fazer um Big Brother da tua juventude. Imagina, um Big Brother da nossa juventude. Será que a gente ia julgar os jovens de hoje? Não. Ah, Pedro, mas a gente tem que deixar correr frouxo? Não, mas eu tenho que entender o processo, as fases. Eu dei uma palestra na comunhão sexta-feira que eu falava dos setênios. De 7 anos você entra numa fase diferente, com desafios diferentes. Eu preciso ter sabedoria para lidar com isso. Senão, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. E aí o meu relacionamento, a minha harmonia familiar, vai pro saco. E aí quando isso acontece, quem é que vem para dentro da nossa casa? Os espíritos superiores de luz? É aquela galera da pesada. Né? Porque nós criamos um campo, uma psicosfera para isso. Inteligência espiritual. Nós temos que ter. A geração Z são mais expostos, né, a tecnologias, mídias sociais. Eles têm carência de paciência, de resiliência e planejamento. Por quê? Porque é tudo instantâneo. A rede social falou, respondeu. Falou, respondeu. Mandou um negócio, né? Estou aqui, estou ali. E aí eles têm essa dificuldade de compreender o processo. Tá? Todos têm o quê? Têm propósito, querem participar, dão de si e querem deixar um legado. Todas as gerações querem isso. Todas. E é importante a gente entender, olhar para cada geração dessa forma, para ajudar. Qual a diferença? A forma, a comunicação e os meios. É só essa a diferença. A essência é a mesma. Todos nós somos seres humanos, somos espíritos eternos. Mas a maneira como se lida é diferente. Tá? Como podemos então caminhar em busca de um entendimento? Aí eu trouxe 10 tópicos gerais. Tá? Primeiro, combater o nosso egoísmo. Não querer que seja só feita a coisa do meu jeito. Tem que ser do nosso jeito. Segundo, dialogar sempre. Dá trabalho dialogar. Dá trabalho, mas tem que dialogar, tem que conversar. Não gritar. Ah, mas eu converso. Como? Gritando. Não é diálogo. Quando você grita, acabou a comunicação. Acabou a comunicação. Tá? Relacionamento baseado na confiança e não na desconfiança. Cultivar o sentimento positivo, respeitar o espaço e a liberdade de cada um, é importantíssimo. Aceitar as diferenças. Meu filho não é igual a mim, não deve ser igual a mim, ele é único, assim como eu tenho que entender isso. Tá? Aceitar os defeitos. Ah, mas é meu filho, e daí? Ele não pode ter defeito? Ele não pode errar? Ah, mas o que os outros vão pensar? E daí? Você também pensa dos outros filhos? Todo mundo pensa um do filho do outro, mas quando é do meu filho, eu quero que pense. Oxe, que história é essa? É engraçado, né? A gente pensa, julga, preconceitua o filho de todo mundo. Aí quando alguém faz isso com o meu, mas isso é um desrespeito. O orgulho vai lá e sim. Todo mundo faz isso. Desde que o mundo é bom. Um dia a gente vai parar com essa história. Olhar e estimular o lado bom. Todo mundo tem o lado bom. Ah, esse menino não tira nota, mas ele é ótimo no violão. Não é legal uma pessoa que toca um violão bom, que canta bem? Não é? Uma calma a nossa alma e tal. Aí porque o menino não é bom em matemática e física, eu só fico falando que ele é ruim em matemática e física. E o violão, e o canto, e a dança, e a capacidade de comunicação, de bom humor. A gente não vê isso. Só fica criticando, porque tem que ser desse jeito. Porque se não for desse jeito, a sociedade não aceita. E tem que se modelar dentro das caixinhas. Ok, tem coisa que a gente tem que fazer. Né? Por exemplo, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar nossas contas. Isso de um jeito ou de outro, todo mundo vai ter que fazer. Não tem como correr.
Agora, como vai fazer isso? De que maneira ele quer isso? Quanto ele quer ganhar? Quanto ele quer sobreviver? Aí é dele. Não, mas tem que começar a comprar um lote não sei aonde, para poder ter um bem, para poder não morrer. Você não sabe como é que vai ser a vida dele. Quem sabe? Sugira para ele. Não estou dizendo que isso é ruim. Fale para ele, meu filho, olha, seria bom você fazer isso. Oriente ele, dê informação para ele poder discernir, decidir, mas não imponha. Porque senão você achata a personalidade, você desrespeita o projeto dele. E você não gostaria que fizesse isso com você. Você gostava quando seus pais faziam isso com a gente? Não gostava. Quando meu pai chegava e dizia que tinha que ser. Meu pai dizia que tinha que acordar às 7 horas da manhã, todo dia. Eu era notívago, gostava da noite, dormia sempre tarde, eu odiava acordar cedo. Eu dizia, rapaz, eu devia inventar para começar a acordar meio-dia, quando o sol já está aqui. Depois de um tempo eu vim entender que, ok, pode-se dormir tarde, dormir cedo, mas às vezes o processo de produção, ou o processo que você está inserido, às vezes você precisa se adaptar. Mas era um cavalo de batalha, ele morreu dizendo que tinha que acordar cedo. Ele gostava de acordar cedo. Ele gostava de dormir cedo. Eu não. Mas será que isso resume a minha personalidade? Não. Mas às vezes a gente fixa numa coisa e fica batendo, porque a pessoa não é assim, porque a pessoa não é assim. Qual o problema de ela não ser assim? Qual o problema? Né? Então, estimular o lado bom. Cultivar a amabilidade nas palavras e gestos. Praticar caridade e solidariedade em casa. E aí, para os trabalhadores exemplares do centro espírita, ou de qualquer religião, tomem cuidado. Se você consegue ser bom para todo mundo fora da sua casa, e dentro da sua casa está uma confusão, você não está fazendo caridade, você está fugindo de uma realidade que você não quer enfrentar. E se retroalimentando com o elogio dos outros. Eu já fiz isso. Eu estava me enganando. Hoje eu consegui equilibrar. Se você pratica os princípios espirituais fora e não consegue dentro, alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. Porque a sua maior missão, se você tem uma família, é dentro de casa, não é fora não. Quando o missionário vem para a família espiritual, ele não tem família. A família dele é o mundo. Jesus, Chico, Divaldo, Madre Teresa. A família deles é o mundo. Mas quando eu tenho uma família dentro de casa, esse é o meu maior compromisso. Eu posso praticar fora, eu posso me desenvolver, porque é mais fácil. Eu estou entrando em contato com as pessoas uma hora ou outra, é fácil. Mas o meu desafio está lá dentro. Está lá dentro. Ok? Finalizando. Trouxe a história do carpinteiro e as ferramentas. Contam que em uma marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião onde as ferramentas juntaram-se para acertar suas diferenças. Um martelo estava exercendo a presidência, mas os participantes exigiram que ele renunciasse. Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, alegando que ele dava muitas voltas para conseguir alguma coisa. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Disse que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse um metro, que sempre media como se fosse o único perfeito. Né? Nesse momento entrou um marceneiro, juntou todos e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. E a rústica madeira se converteu em belos móveis. Quando o marceneiro foi embora, as ferramentas voltaram à discussão. Mas o serrote adiantou-se e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com nossas qualidades, ressaltando nossos pontos valiosos. Portanto, em vez de pensar em nossas fraquezas,
devemos nos concentrar em nossos pontos fortes. Então a Assembleia entendeu que o martelo era forte, que o parafuso unia e dava força, que a lixa era especial para limpar e afinar as paredes, e o método era preciso e exato. Sentiram-se como uma equipe capaz de produzir com qualidade, e uma grande alegria tomou conta de todos pela oportunidade de trabalho juntos. O mesmo ocorre com todos nós. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. Todos nós somos uma ferramenta, não somos? Não é lixa, tem martelo, tem parafuso, tem método, não é? E quem é o nosso carpinteiro? Ele usa todos nós. O lado bom e o lado ruim. Sempre. Odeio o erro, mas amo o pecador. Que Jesus, nosso marceneiro, sempre lembre a gente. E a gente sempre fique atento. Que todos nós temos um lado ruim, sim. As dificuldades, as limitações. Mas nós somos feitos por uma divindade. E Ele deixa acesa aqui sempre essa marca, essa chama, que amplia todas as nossas potencialidades. Às vezes o orgulho e o egoísmo nos faz não querer ver essa chama, mas nós temos. Tanto que é só olhar a história de pessoas que hoje são luz para o mundo, que antes eram trevas. Judas trabalha com Jesus. Judas trabalha com Jesus. Ok? Assim façamos com a nossa família. Todos são importantes. Todas são ferramentas importantes. Ninguém está lá à toa. Todos servem para a obra maior de Jesus. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela atenção, a paciência, a tolerância de todos vocês. Que essa espiritualidade que aqui se encontra, que essa plateia desencarnada também, possa, junto comigo, com vocês, com todos nós, cada vez mais evoluir em família. Seja a nossa família de carne, seja a nossa família espiritual. Muito obrigado.